Debate 2016. Oferecimento: FAAT Faculdades. Seu futuro se faz no presencial. FAAT é sinônimo de qualidade. Há 8 anos, as notas máximas do MEC garantem a FAAT no grupo das melhores instituições do Brasil. Aqui, a qualidade se faz presente. Inscreva-se no Vestibular 2017. A prova será dia 16 de outubro. Seu futuro se faz no presencial. Seu futuro se faz na FAAT Faculdades. Acesse faat.com.br ou ligue 0800 772 4142. Estamos começando o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Atibaia, realizado pelo Jornal de Bragança e Região. Jornal com cobertura e distribuição em 11 cidades da região bragantina. Em nossos estúdios já estão todos os candidatos. O debate está sendo transmitido ao vivo pelo site jornaldebraganca.com. Aqui, ao meu lado esquerdo, a candidata Ana Paula Beatalter, do PMN. Uma boa noite. Boa noite também ao candidato Beto Trícoli, do PV, e ao candidato Saulo Pedroso, do PSB. Vale informar que a ordem que os candidatos estão sentados foi definida há pouco através de sorteio e com a presença de todos eles, inclusive da assessoria deles, que também está presente acompanhando o debate do Jornal de Bragança e Região. Bom, os candidatos já conheceram, tiveram acesso às regras desse debate, mas os internautas em casa, aqueles que nos assistem, não conhecem as regras. Então, nós vamos agora passar àqueles que nos acompanham pelo site as regras deste debate. Vamos lá. O debate terá 6 blocos, sendo o 1, o 3 e o 5 com temas determinados através de sorteios. Os blocos 2, 4 e 6 serão com temas livres. A cada início de bloco será feito um sorteio para definir o candidato que será o primeiro a perguntar. Ele escolherá qual o oponente irá responder. O escolhido será o próximo a fazer pergunta, que obrigatoriamente será feita ao candidato que ainda não respondeu. E este automaticamente fará pergunta ao candidato que abriu o bloco. Por exemplo, no início do bloco, o sorteado é o candidato A. Ele escolhe para responder o candidato B. O candidato B será o próximo a perguntar, que obrigatoriamente deverá ser o candidato C. Na sequência, o candidato C fará a pergunta ao candidato A, aquele que abriu o bloco, finalizando a rodada de perguntas. No segundo bloco, será feito um novo sorteio para definir quem será o candidato que dará início àquela rodada de perguntas, que não pode mais ser o candidato A. Ao final do terceiro bloco, todos terão iniciado as rodadas de perguntas. No início do quarto bloco, todos os candidatos voltam para o sorteio para redefinir quem abre as rodadas de perguntas. Os temas determinados são educação, creche, emprego, enchente, gestão pública, habitação, infraestrutura e asfalto, saúde e segurança. O tempo para a pergunta será de 30 segundos, para a resposta de 1,5 minutos, para a réplica 1 minuto e para a tréplica também 1 minuto. Ao final do sexto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais. É importante dizer que estas regras elas foram desenvolvidas pelo matemático Oswald de Souza, visando o equilíbrio e garantindo que todos os candidatos perguntem e respondam uma vez a cada bloco. Bom, vamos esclarecer a questão do direito de resposta, candidatos. Caso algum dos senhores se sintam caluniado ou ofendido, vocês poderão solicitar imediatamente o direito de resposta, que será analisado pelo jurídico do Jornal de Bragança Região, através do advogado Dr. Enzo Montanari, que já está aqui nos estúdios. No intervalo, o advogado dará o parecer e, caso seja deferido, o candidato terá, no início do bloco seguinte,
1 minuto para suas argumentações. Candidatos, os senhores sabem que o debate ele é importante, pois aqui todos os senhores terão o mesmo tempo para perguntar, para responder de uma forma amplamente democrática. Entendemos, nós do Jornal de Bragança e Região, que esse debate será muito útil aos eleitores de Atibaia e, claro, também aos senhores. Então, nós esperamos que esse debate seja de alto nível, sem ofensas, sem grosserias e que possa realmente ser uma troca de ideias e de propostas. Então, desejo à candidata Ana Paula boa sorte, ao candidato Beto Trícoli, boa sorte, ao senhor também, candidato Saulo, boa sorte. Alguma dúvida? Podemos começar? Ok, vamos lá então. Como as regras já deixaram bem claras, nós faremos o sorteio, primeiramente, do tema que será abordado neste primeiro bloco, o bloco com tema determinado. Em seguida, o sorteio será do nome do candidato que vai abrir essa rodada e ele escolhe a quem fará a pergunta. Então vamos lá ao tema, são 9 temas, 3 a cada bloco. O tema sorteado, emprego, ok? Ok, então emprego, primeiro tema sorteado. Vamos sortear agora o candidato que abrirá essa rodada de perguntas. Candidata Ana Paula Beatalter, a senhora pode se dirigir aqui, candidata. A senhora pode escolher a qual candidato fará a pergunta. Fique à vontade. Candidato Saulo. Candidato Saulo, o senhor pode se dirigir até aqui. Então, vamos lá. Lembrando, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. A candidata tem 1 minuto para a réplica e o candidato 1 minuto para a tréplica. Então, o tema sorteado é emprego. A senhora tem, então, agora, a partir de agora, 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, de acordo com o CAGED, de julho de 2015 a julho de 2016, Atibaia registrou 16 mil pessoas demitidas. Entre demitidos e contratados, Atibaia ficou com saldo negativo de quase 2.000 pessoas, 2.000 trabalhadores desempregados. Sabemos que no seu governo, tem 4.000 processos pendentes de apreciação. O que o senhor tem a dizer aos munícipes que estão nos assistindo sobre este assunto? O tempo da candidata acabou. O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato Saulo. Candidata, nós fizemos a revisão em todas as legislações que definem a utilização do espaço, do território, uma legislação que ao longo do tempo impediu o crescimento e o desenvolvimento da cidade, o Código de Urbanismo e Ambiente, inviabilizou a chegada, a instalação de grandes e médias empresas no município, e isso prejudicou muito o município, e a nossa contabilidade indica aí que 10 mil empregos diretos foram prejudicados na cidade de Atibaia, deixaram de ser ofertados para o mercado. O momento que nós estamos vivendo é um momento onde a política econômica é organizada e é conduzida pelo governo federal e Atibaia sofre menos graças a todo o processo de organização, de revisão em todas as legislações que definem o desenvolvimento, os vetores de crescimento da cidade, e nós temos atraído empresas para o município que têm nos ajudado a enfrentar esse momento difícil. O momento que nós estamos vivendo, como eu disse aqui, é reflexo de tudo que está acontecendo no país, e Atibaia, por ser uma cidade que está bem localizada, tem um potencial muito grande, o município tem trabalhado no sentido de trazer empresas, de viabilizar oportunidades para a cidade, e é isso que tem nos ajudado a atravessar esse período de grande dificuldade. Aliás, os números demonstram que de todas as cidades da região, Atibaia é a cidade que menos sente com o momento que nós estamos vivendo. Desde julho para cá, o setor de indústria está fechando com saldo positivo entre contratação e demissão, no número de funcionários do setor da indústria, e isso demonstra que essa nossa capacidade... O tempo do candidato acabou, a senhora tem um minuto para a réplica. Candidato, acho que o senhor está equivocado. Eu afirmei que existem 4.000 pedidos pendentes de apreciação na sua gestão para oportunidades de pequenas e médias empresas. O seu governo, ao invés de reduzir cargos em comissão,
optou por ampliar os impostos, prejudicando cada vez mais os empreendedores de todos os portes da nossa cidade, culminando com o fechamento de inúmeros comércios de vários portes na nossa cidade e, consequentemente, com esse resultado negativo, que é o pior resultado da nossa região. Quase 2.000 famílias desempregadas, pais e mães, provedores do lar, que hoje não sabem de onde vão tirar o recurso para pagar o aluguel e para prover o sustento da mesma família. Me desculpe, candidato, não foi essa a pergunta que eu fiz e você não foi objetivo na sua resposta. Eu gostaria que você respondesse pontualmente. Por que a área de desenvolvimento econômico do seu governo não apreciou esses processos? O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Quem está equivocado é a senhora, candidata. Das 20 grandes empresas que nós trouxemos nesse mandato para a cidade, 15 delas estão tentando vir há muito tempo no município e não conseguiram, graças a uma legislação que o governo do qual você fez parte, num determinado momento... Candidata, a senhora não pode se manifestar. Um governo do qual você fez parte, um governo que inviabilizou muitas áreas que poderiam ser desenvolvidas, empresas que já estão tentando chegar a Atibaia há um bom tempo e deixaram de se instalar no município graças a essa legislação. Atibaia perdeu muitas oportunidades, por exemplo, para o sul de Minas. Empresas que pararam em Atibaia num determinado momento, a senhora era secretária de governo, a senhora foi secretária de Ação e Desenvolvimento Social, inviabilizaram muitas oportunidades. Atibaia só não vive uma situação muito mais delicada graças a todo o trabalho de organização que nós fizemos. Hoje, o SIL, que é o Sistema Integrado de Licenciamento, viabiliza a abertura de novas empresas em apenas um dia. O país está vivendo um momento econômico muito difícil, mas Atibaia está largando na frente em relação a todos os outros municípios. Acabou, candidato. Muito obrigada aos dois candidatos. O candidato Saulo permanece, é o próximo a fazer a pergunta. A senhora pode se sentar. Muito obrigada. Automaticamente, o candidato Beto Trícoli, que responde. Nós vamos sortear, então, o tema... O tema é candidato Beto, candidato Saulo, educação. Vamos lá, o candidato Saulo tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre educação, candidato Beto. Candidato, a última nota do IDEB, que aprecia a qualidade do ensino de todos os municípios do país, indicam que a qualidade do ensino de Atibaia continua evoluindo cada vez mais. Nossa nota é uma nota 7, né, e todo um trabalho de planejamento que está sendo feito pela nossa Secretaria de Educação tem conduzido a educação num nível de qualidade muito diferenciado e acima da média do estado e do país. Gostaria de saber se o senhor vai dar continuidade nesse trabalho e nesse nosso planejamento. Candidato Beto tem 1 minuto e meio. Candidato Saulo, anota que o nosso município, o nosso sistema de educação, que é tradicionalismo e pioneiro no país desde 1953, né, é uma nota... na verdade, colhida, né, na sequência de um trabalho muito bem organizado pelo nosso governo, não o seu. Se você comparar essa evolução do IDEB entre antes do nosso governo e quanto tínhamos nessa evolução e quanto o seu governo evoluiu, é até pouco. Não é? Então, nesse sentido, eu acho que há uma afirmação falaciosa da sua parte, e eu diria até o seguinte, não é, que o que falta dizer é que a nossa educação poderia estar muito mais acima, porque a nota mais alta, a sua nota é 7, né? Neste momento 7, a nota mais alta do país é mais que 9,5. Então, na verdade, a gente tem muito a percorrer, mas eu não tenho dúvida que muito mais será feito e muito melhor. O tempo do candidato ainda faltavam 30 segundos, nós vamos zerar e vamos dar, então, a réplica ao candidato Saulo Pedroso. 1 minuto. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade pela nota, candidato, é de todo nosso conjunto de colaboradores e profissionais que compõem a Secretaria de Educação, mas orientados por um planejamento sério, um planejamento que tem estabelecido aí um trabalho de reforço no contraturno, um fortalecimento do reforço, projeto de leitura muito forte, reconhecido na Secretaria de Educação. Nós temos reforço de português e matemática, inglês na grade do 4º e 5º ano. O município está caminhando para a implantação da escola do tempo integral. Projetos culturais e esportivos foram ampliados no nosso governo para melhorar o desempenho dos alunos dentro da sala de aula. E a nota 7
é uma nota que estava planejada, estava projetada para 2021. Então, o salto na nossa gestão foi um salto, sim, muito significativo, principalmente nas escolas isoladas, as escolas que estão em bairros de zona rural, que foram as que tiveram o melhor desempenho. Hoje nós trabalhamos com equidade, com igualdade, com a mesma condição de trabalho para os profissionais e a mesma qualidade de ensino, de material pedagógico e de merenda escolar para os nossos alunos. Candidato Beto, tem 1 minuto para a tréplica, candidato. Outro engano, eu acho que hoje vai ser uma noite de contrariedade de números, né? Na verdade, existiu o Plano de Desenvolvimento da Educação, que vigorava de 2006 a 2016. A sua assessoria, ao invés de discutir democraticamente com toda a rede, resolveu contratar terceirizada para fazer um tipo de revisão que estabeleceu esse tipo de meta, dilatando metas que eram mais rígidas e mais bem organizadas e levariam para efetivo desenvolvimento e melhoria da educação, para muita flexibilização, né? E, na verdade, sem a participação. Apresentou, acho que em 2 audiências públicas, quando que no passado o outro plano foi elaborado com a participação ampla de todo mundo. Mas o fato é que o seu governo não zerou a fila de creche. É a parte que restava para o senhor fazer. O senhor não zerou a fila de creche. Tem, acho que, mais de 1.000 crianças na fila de creche, em espera em fila de creche. O tempo do senhor acabou, candidato, muito obrigada. O candidato Beto permanece, a candidata agora, Ana Paula, por gentileza, pode se dirigir. Foi a primeira, foi a que deu início a essa rodada de perguntas. Agora a senhora participa novamente como sendo a última a responder. Vamos sortear o tema agora, que o candidato Beto fará a candidata Ana Paula Beatalter. Lembrando que este debate está sendo transmitido ao vivo pelo site jornaldebraganca.com. O tema, candidatos, habitação, ok? Podemos dar sequência. Então, vamos lá. O tema dessa rodada é habitação. O candidato Beto Trícoli tem 30 segundos para formular a pergunta para a candidata Ana Paula. Ok, candidato. Ana, na nossa proposta de governo, que, aliás, a gente propõe dar continuidade àquilo que plantamos há mais de 15 anos atrás, e é o que esse governo colhe, né, e é o que a cidade tem de benefício. Evidentemente que parabéns para todo mundo que está recebendo essas habitações, né? Isso é um trabalho de evolução, plantado basicamente com planejamento, com participação e com transparência. O tempo do senhor acabou, candidato. Infelizmente, candidata tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiramente, candidato, eu quero pedir a você, eu estive sim no seu governo, no governo do seu sucessor, e me retirei do grupo a partir do momento que o projeto levou caminho divergente, diferente daquele que defendo. Então, quero deixar bem claro, participei de muitas ações no município de Atibaia, mas na área de habitação deve ser do seu conhecimento que ficava a cargo do grupo do Partido dos Trabalhadores, que administrava a gestão de habitação de interesse social nos anos em que estive à frente da área da Secretaria de Assistência Social do município de Atibaia. Quero aproveitar o tempo aqui para dizer ao candidato Saulo Pedroso que, assim como eu, ele também fez parte do seu governo. E da mesma forma que eu me retirei, ele também se retirou. E não venha deixar de responder as perguntas com objetividade, porque os internautas, os munícipes, estão aguardando respostas objetivas. Eles querem saber o que eles podem esperar dos candidatos que aqui estão para os próximos 4 anos de Atibaia. É isso que eles querem saber. E os 4.000 processos que estão lá engavetados na área de desenvolvimento econômico do seu governo dizem respeito a ações do seu governo e não do governo de terceiros. Vamos assumir nossas responsabilidades, assumir as consequências dos nossos atos. Se falhou, reconheça e diga como você vai resolver para os próximos 4 anos, caso o seu projeto seja o escolhido pela população. O tempo da senhora acabou. Candidato Beto tem 1 minuto, candidato, para a réplica. Pois é, Ana. Eu diria que na área de habitação há muita reclamação sobre o tipo de acesso que se tem, quem é sorteado, como é que as pessoas são escolhidas e tudo mais. Mas eu também quero dizer o seguinte, eu lamento muito, né, que vocês tenham saído do governo Denig. Você saiu do governo Denig, o Saulo saiu do governo Denig. Nos 8 anos que eu governei, eu pude contar com vocês. Não é assim, não vamos falar diferente aqui, né? E, na verdade, eu tenho muito a agradecer a contribuição até onde pude contar com vocês, né?
E, Ana, você sabe, na área de habitação, realmente a coisa foi evolutiva. Quando você assumiu o governo, aliás, quando o Dênig assumiu o governo, já estava consolidado o Plano Municipal de Habitação. Nós já tínhamos regras definidas de zoneamento, de espaços muito claros que a cidade deveria evoluir. E o plano, principalmente, era fazer para quem mais precisava e principalmente em áreas onde havia infraestrutura. Candidato, o seu tempo acabou. A senhora tem 1 minuto para a tréplica, candidata. Candidato, evoluiu, mas muitas unidades que foram construídas lá no Guaxinduva não foram entregues até o presente momento. As unidades que foram construídas do Caetetuba 1, Caetetuba 2, cheias de problemas, de precariedade, colocando inclusive em risco a integridade das pessoas que lá moram. Isso não é, candidato, planejar adequadamente. E o senhor sabe muito bem que durante todo o período foi muito questionado a qualidade e o elevado preço do custo dessas obras. Muitas obras que poderiam ter sido alocadas em locais mais adequados para evitar que a população tenha que andar muito para poder levar seus filhos à creche, seus filhos à educação infantil, ter acesso à saúde e à infraestrutura. Lamentavelmente, os locais de escolha não são os mais adequados para essa população. E gostaria de saber se no seu eventual novo governo, como que você vai priorizar locais para as unidades de habitação social. O tempo da senhora acabou, nós encerramos esse bloco de com temas determinados, né? Nós falamos aqui sobre emprego, educação, habitação. A candidata que abriu essa rodada foi a candidata Ana Paula Beatalter. Então, no próximo bloco, com temas livres, ela está fora do sorteio de quem abrirá. E vocês que nos acompanham, continue na nossa audiência, jornaldebraganca.com, avise os amigos, os colegas, para que também se junte a nós assistir esse debate muito saudável com propostas dos candidatos da cidade de Atibaia. São 2 opções, jornaldebraganca.com e jornaldebraganca.com.br. Nós vamos para um breve intervalo, no próximo bloco o debate continua e com temas livres, a escolha de cada candidato. A gente volta em instantes.